Aleluia. Amém. Ainda em pé, em reverência, a leitura da palavra do Senhor, que se encontra em Isaías 41, versículos de 8 a 10, nas Bíblias que estão à frente dos bancos. Antigo Testamento, página 491. Página 491, Antigo Testamento. Capítulo 41, de versículos de 8 a 10. Isaías 41, de 8 a 10. A palavra do Senhor diz assim: Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: Tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. O 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com minha destra fiel. Vamos repetir o 10, todos juntos? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com minha destra fiel. Amém. Esta é a palavra do nosso Senhor. Damos graças a Deus. Amém. Ainda em pé, vamos ouvir mais um louvor, nos preparando para a mensagem, para outro banquete que receberemos do céu logo em seguida. Amém, queridos? Eis que o anjo proclamou o primeiro Natal aos pobres pastores, aos pés de Belém, que nos campos aguardar seu rebanho afinal, suportavam da noite o frio também. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. De repente lá do céu linda estrela surgiu, e no oriente brilhou com estranho fulgor. Veio à terra forte luz que do céu lhe caiu, muitas noites ainda em fulgente esplendor. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. Natal, 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 é vindo ao mundo o Rei divinal. Amém. Podem sentar. Não é por acaso ou por coincidência que você está aqui, e você também que nos acompanha pela internet, não é por acaso, mas porque Deus separou esse momento para você. Portanto, converse com Deus um pouco agora. Pensa nele agora, conversa com o Senhor. Fecha os teus olhos só um instante para que tu digas para o Senhor que tu queres ouvir a voz dele. Senhor, aqui estamos todos certos de que tu tens uma palavra para o coração da gente. Que tu nos ajudes, que a tua palavra sim nos alimente, que a tua graça nos cubra, que o teu amor nos envolva, que o teu Espírito Santo nos fortaleça, que o teu amor seja pleno no coração da gente.
Eu sei, Senhor, que por trás da minha voz há uma outra voz. Eu só te peço que tu a faças ouvir, em nome de Jesus. Amém. Amém. Medo. Quem é que não tem medo? Medo. Há pessoas que chegam até a dizer assim: eu não tenho medo de nada. Mas não existe ser vivo neste planeta, não existe nenhum tipo de ser vivo neste planeta que não tenha medo de algo ou de alguma coisa. Medo. Quando uma ameaça se apresenta diante de um ser vivo, ele tem uma reação muito importante, fundamental e de defesa da própria vida. E a reação é, diante de um perigo muito grande, ou diante de uma força que eu saiba que eu não posso controlar, e instala-se em mim uma reação de medo. Medo é saudável. Saudável quando ele provoca essa reação natural. Quando faz com que o indivíduo, seja um homem ou seja qualquer tipo de animal, faz com que o animal então ou corra para fugir diante daquela ameaça, ou corra para lutar contra aquela ameaça, ou paralisa para tentar disfarçar-se diante daquela ameaça. Este medo é natural, todo ser vivo tem, e ele é saudável porque nos preserva a vida. Medo. Por que ter medo? O medo natural todo ser vivo tem e é saudável, mas há um tipo de medo que transforma-se em assombração. Este medo é apavorante, é um medo construído no nosso imaginário. O medo construído pelas ameaças, pelas inseguranças que se instalam na nossa vida. E muitos que estão aqui nesta noite, estão aqui só pela misericórdia de Deus, mas o coração cheio de medo, a alma cheia de temores, não sabe o que fazer com a avalanche de pensamentos e de assombrações que se instalam na sua própria mente. Alguns não conseguem nem dormir direito, porque quando chega a noite se assombra com a noite. Quando amanhece o dia, se angustia porque o dia chegou. Muitos vivem tão apavorados com o medo, que o medo tem se transformado em grilhões, em correntes, em prisões, e em alguns casos em doenças, em muitas vezes em patologias, e muitas vezes leva à morte. Medo, medo. O que fazer diante do medo? Medo. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Mas quem é que diz essas palavras? Porque na verdade, quando uma criança está com medo de alguma coisa, ela corre imediatamente para os braços do pai ou da mãe, ou daquele adulto que ela encontra segurança. Porque às vezes um adulto causa pânico numa criança, não é? Então, mas uma criança se sentindo ameaçada, ela corre aos braços de quem cuida dela. Um bebezinho chora, e quando chora, corre direto para o pai ou para a mãe, ou para um adulto que está dando segurança a ele. Porque esta autoridade que a criança atribui, é a mesma que todos nós adultos também precisamos dela. Nós atribuímos autoridade a alguém ou alguma coisa. Por isso os primitivos criaram deuses e mais deuses e mais deuses, porque diante das ameaças naturais, o homem não sabia o que era o trovão. Alguns disseram: é o Deus chamado trovão. O homem não sabia da força e da origem do rio Nilo, achavam que ele também era um Deus, que determinava as correntezas, que determinava as cheias e a abundância ou não do rio Nilo, estava assim nas mãos de um Deus. Alguns achavam que o fogo era Deus, alguns achavam que as forças da natureza eram deuses, porque não conheciam o Deus verdadeiro. Mas quem é que diz essas palavras? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Querido, quem diz essas palavras ao profeta Isaías é Deus, é o próprio Deus. Para você, é fundamental você estabelecer primeiro quem é que tem autoridade sobre a sua vida. Alguns estão aqui apavorados com medo, como muitos outros ficam com medo das ameaças de pseudo-espíritos, de pseudo-autoridades em nome dos espíritos, de qualquer outra coisa. Mas, queridos, se você está consciente de que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, então você precisa entender primeiramente que quem diz esta palavra é o Deus, o Senhor Todo-Poderoso, amém?
Ele é o nosso Deus, portanto a palavra dele é fundamental. Em Isaías capítulo 55, versículo 11, Deus diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, ela fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Esta mesma palavra que afirma que Deus é poderoso para sustentar todas as coisas. Em Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz: Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. O nosso Deus, querido, é o Deus Todo-Poderoso. Diga isso comigo: o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Mais uma vez. Se você afirmar isso na sua mente, você está atribuindo a Ele a fonte de todo poder, a origem de todo poder, a essência de todo poder, o começo de todo poder e o fim de todo poder, não como cessação do poder, mas antes dos céus e depois dos céus. O Deus eterno é o Todo-Poderoso, nele não há nenhuma mudança, nele não há nenhuma sombra de variação. Pode passar o céu e a terra, mas a palavra do Senhor não passa, amém? Então não deixe que a palavra de Deus passe pela sua cabeça. Muitos ouvem a palavra e fazem igual a pato. Pato a gente molha a cabeça, a água sai na cauda e não se molha. Tem gente que ouve a palavra de Deus e é assim. Tiago diz que muitos que ouvem a palavra de Deus são como aqueles que olham o seu rosto no espelho, contemplam, veem, se maquiam, se ajeitam e depois saem e se esquece como era. Não seja para com a palavra de Deus uma pessoa que não dá importância a ela. Deus é o Todo-Poderoso, amém? E a sua palavra não volta vazia, amém? Portanto é Ele que diz: tu não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Mas para quem ele está dizendo essas palavras? Em Isaías capítulo 41, versículos 7 e 8, diz assim, versículo 8: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Deus está dizendo que Israel é descendente de Abraão, meu amigo. Deus tem uma relação muito especial com o povo de Israel. Tu és descendente de Abraão, meu amigo, eu te escolhi. Tu és meu servo, eu te escolhi. Eu te escolhi. Escute o que eu vou lhe dizer com isto, porque é sobre o terreno da graça que nós estamos aqui. Só estamos aqui porque a graça de Deus nos alcançou, porque a misericórdia de Deus foi maior do que toda a justiça. Só estamos aqui porque o Deus que elegeu a Israel, o Deus que separou a Israel, o Deus que formou a Israel, o Deus que cuidou de Israel, o Deus que enviou Jesus para Israel, é o mesmo Deus que diz no Evangelho de João: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Amém? Você crê no nome de Jesus? Então você é um eleito de Deus. Porque a palavra de Deus diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Você foi alcançado pela graça de Deus, não pelo seu merecimento, não pela sua justiça, não pela sua bondade, não pela sua intelectualidade, não por sua miserabilidade. Você foi alcançado pela graça de Deus. O mesmo Deus que elegeu a Israel é o Deus que elegeu e escolheu a cada um de nós. É o bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, versículos de 1 a 14 diz isso: tu a quem tomei das extremidades do céu, da terra. Isaías 41, versículo 9: eu te tomei das extremidades da terra, te chamei dos cantos mais remotos, a quem eu disse: tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Você está aqui porque Deus escolheu você,
e não rejeitou você. Mesmo que você se sinta rejeitado algumas vezes, mesmo que você se sinta abandonado algumas vezes, porque às vezes a dor que existe no nosso coração é tão lacinante, é tão grande que achamos que todos nos abandonaram. Às vezes a dor que estamos enfrentando na nossa alma é tão grande que olhamos para cima e achamos que a nossa oração não sobe, mas Deus nunca rejeitou você, amém? Deus nunca rejeitou você, Deus nunca rejeitará você, e nada tirará você das mãos de Deus, nada, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nada vai separar você do amor de Deus. Ele ama você, querido. Mas pastor, eu sei que Ele me ama, mas eu sinto medo. E por que que você sente medo? Escuta esta palavra, diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Sabe por que você sente medo? Mesmo sendo de Deus, porque você ainda é atingido pelo pecado. Mesmo sendo lavado pelo sangue de Jesus, você sente medo, porque quem sente medo, sente porque foi atingido pelo pecado, e porque ainda é atingido pelo pecado. Lembre-se que lá no Éden, Adão não tinha medo de Deus, não tinha medo de nada, mas quando ele pecou, a primeira coisa que ele fez foi E quando Deus perguntou a ele: Adão, tu estás? Ele disse: Senhor, eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo. Isso, o pecado instalou medo no coração humano, porque o pecado vem com uma sentença. A alma que pecar, essa morrerá. O pecado traz uma sentença consigo mesmo, e aí se instala o medo. Eu ouvi a tua voz e me escondi porque tive medo. Mas o crente lavado pelo sangue de Jesus também tem medo. Muitas vezes tem medo. Sabe por quê? Porque tropeçamos nos nossos pecados, tropeçamos nas nossas promessas, fazemos promessas a Deus e não as cumprimos, dizemos coisas para Deus que não somos capazes de realizá-las. E às vezes pedimos coisas a Deus e até dizemos: Senhor, barganhamos com Deus, se o Senhor não me der essa bênção, eu farei isso. Aí a bênção vem, você olha para trás e agora? Jefté fez um voto a Deus que trouxe angústia, dor e sofrimento para ele. Às vezes você faz votos precipitados diante do Senhor, está com tanto medo de uma coisa, pede o livramento de Deus, Deus dá. Aí depois você vê a bênção e diz assim: mas agora eu não posso fazer isso não. Aí veio o medo da lapada. Querido, você é alcançado pela graça de Deus, Ele nunca rejeitou você. Mas o tropeço da nossa alma, o tropeço da nossa vida, nos faz ter medos. E por isso, nesse texto, o Senhor Deus nos lembra de algumas coisas. Ele nos lembra que todos nós sofremos de uma doença chamada medo. Todos nós sofremos. Não tem como apagar o medo, mas tem como dominar o medo. Quer a receita hoje? Quer ou tá bom, encerra por aqui? Nós temos uma doença comum entre os bons homens. Bons homens também têm medo. Homens justos também sofrem de medo. Sabe, o pecado é a mãe do medo, porque o pecado nos faz lembrar que quebramos aquilo que Deus disse para não quebrarmos. E como nós quebramos os mandamentos, nessa palavra, ele dá uma ordem, dá um novo mandamento. Ele diz assim: não tenha medo. E ele não está perguntando se você por acaso tem medo. Ele já está dizendo: não tenha medo, não tenha medo, não tem mais. Essa expressão não temas na Bíblia é recheada em todos os livros da Bíblia, trazem a palavra do Senhor dizendo: não temas. É ordem do Senhor. Ele diz: não temas. Não tema com tanta frequência. Alguns dizem assim: não tema diante de tantos perigos. Outros dizem assim: não tema diante de algumas ameaças. Outros pensam assim, mas Deus não pensa assim. Deus está dizendo a você: não tema, só isso. Porque é assim que um pai faz com um filho e um avô faz com um neto às vezes. Quando ele está com medo, a gente chega juntinho e diz: meu filho, não tenha medo. Às vezes o coraçãozinho acelerado, batendo, tremendo, a gente segura, abraça e diz: não tenha
medo. Porque é desse medo que você precisa se livrar. Desse que você atribui. Desse medo que você diz, não sei o que fazer. Isso me prende, isso me ameaça, isso me assombra. É exatamente isso. E Deus nos dá uma promessa: não temas, porque eu sou contigo. É tão difícil a gente lidar com medo, que nesse versículo, somente nesse versículo, aparece 5 vezes o pronome tu. Mas aparece 5 vezes o pronome eu. 5 vezes tu, 5 vezes eu. Mas 5 vezes tu. Primeiro, não temas. Ele está dizendo a ti, a tu, filho, não temas. Se tu tens medo, ele está dizendo não temas. Segundo, tu, não te assombres. Ele está dizendo, não te assombres. Para cada eu que treme diante do medo, quando tu tens medo, o Senhor diz, ei, eu estou te dizendo, não tenha medo. Todas as vezes que o medo lhe invadir, lembre que Deus está lhe dizendo, não tenha medo. Ele diz, as 5 vezes que o nosso eu diz que tem medo, ele diz, eu te digo para não ter medo, porque alguma coisa eu vou te dizer que eu faço. Não tenha medo. As 5 vezes que o pronome tu fala, também o eu do Senhor diz, eu estou contigo, eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento. É Deus quem está dizendo esta palavra para você nesta noite. É Deus que está dizendo a você que está aqui invadido pelo medo e não sabe o que fazer com o medo. É Deus que está lhe dizendo diante das ameaças e inseguranças que você vive. E alguns já estão com medo que o ano novo chegue. Alguns estão com medo que a próxima semana chegue. Mas vai chegar em nome do Senhor e você será vitorioso. Porque o Deus eterno está com você. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele está conosco. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Por isso ele diz, não tema. Por que não ter medo? Porque Ele está comigo. Eu não ando sozinho. Eu não ando abandonado. Eu não ando rejeitado. Eu não ando escondido. Eu não ando apavorado com o que as ameaças da minha mente podem me trazer. Eu não ando assombrado, porque eu tenho a certeza absoluta que Ele está comigo. Como disse o nosso bispo no início do culto, Ele não somente está presente, Ele não somente está conosco, mas Ele está em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está na minha vida, Ele está na sua vida. Não temas, porque eu sou contigo. Por que ter medo da solidão? Muitos têm medo da solidão porque não tem noção da companhia que tem no coração. Tem medo da solidão porque estão olhando para as emoções, mas olha para a fé e saiba com certeza que aquele que te ama jamais te abandonará, jamais te deixará sozinho, jamais te deixará à mercê das ondas. Ainda que estejas andando sobre o mar, Ele estará contigo, querido. Ele diz, não tenha medo. E quem diz que não tenha medo é o Senhor dos exércitos. Ele é a melhor das companhias, Ele é o melhor dos amigos, Ele é o melhor de todos os companheiros. Ele, o Senhor Jesus, Ele é o Deus eterno, o Deus onipotente, o Deus onipresente e o Deus onisciente. Aquele que é imutável está comigo que sou mutável. Aquele que é a absoluta segurança está comigo que sou tão inseguro. Aquele que é perfeito está comigo que sou tão imperfeito às vezes. Ele diz, eu te fortaleço. Tu te sentes frágil? Muitas vezes sim, mas é Ele quem me fortalece. É Ele que me dá força. É Ele que me anima o coração. Não temas, porque eu sou contigo. Ele diz, eu te fortaleço, eu te sustento e eu te ajudo. Vamos ver essas palavras? Eu te fortaleço, eu te sustento e eu te ajudo. É Ele quem diz isso. Sabe, quem garante isso é o mesmo Jesus.
que um dia estendeu suas mãos numa cruz do Calvário, e mesmo os homens sendo capazes de pregá-lo numa cruz, sendo capazes de esbofetear o seu rosto, sendo capazes de matá-lo numa cruz, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ao terceiro dia Ele ressuscitou, Ele rompeu os grilhões da sepultura, Ele venceu a morte, e Ele se apresentou aos seus discípulos que estavam trancados numa sala, morrendo de medo, e quando Ele chegou, Ele disse: não temas, eu estou aqui, não tenha medo. Ele venceu a morte. E aquilo que os discípulos no mar, no meio do mar da Galileia, achando que era uma assombração, era Jesus andando sobre o mar. E Pedro ainda disse assim: se for o Senhor, eu vou perguntar: ei Senhor, se és tu, manda que eu vá até aí. Ainda achavam que era uma assombração. E ele disse: vem, Pedro. Esse mesmo que disse vem andando sobre o mar, é o mesmo que apareceu numa sala, depois de ressurreto, a sala trancada, olhou para os seus discípulos e disse: não tenham medo, eu estou aqui. É o mesmo que disse, no final das suas palavras, aos seus discípulos, disse: todo o poder me foi dado, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe quem é que diz a você: não tema? É aquele que com a sua palavra construiu todas as coisas, visíveis e invisíveis. Sabe quem é que diz a você: não tema? É aquele que da eternidade olhou para você e diz assim: ei, olha para mim, com amor eterno eu te amei e com benignidade te atraí para mim. Aquele que diz para você: não tenha medo, é o mesmo verbo que te fez e que por te amar resolveu tomar a forma humana, e na forma humana Ele te mostrou que é possível te sustentar pela mão. É o mesmo que curou os cegos, que levantou aleijados, que ressuscitou mortos. É o mesmo que disse: eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Você anda tão preocupado. Eu sei que preocupado estás com as inseguranças do dia a dia, mas Jesus te diz hoje: eu estou contigo, eu te ajudo, eu te fortaleço e eu te sustento. Não tenha medo, filho. Mesmo que você se sinta como um bebezinho, deixa Jesus te tomar nos braços, te abraçar, te acolher. Mesmo que você não consiga ter segurança em seu pai, ou em sua mãe, ou em sua esposa, ou no seu marido, Jesus está com você. Ele está dizendo: eu estou com você, eu fortaleço você, eu ajudo você, e eu sustento você. Você precisa mais de quê? Precisa mais de quê? Nada. Não tenha um só cuidado, um só, qualquer que seja, porque um que você tivesse seria muito para você. Mas Ele diz: eu estou contigo. E Ele te trouxe aqui hoje para te dizer isso: ei, eu estou com você, eu nunca deixo você, eu não abandono você, e eu jamais, jamais deixarei que ninguém toque em você, ninguém machuque você, ninguém. Curve a sua cabeça, vamos cantar este louvor. Quando eu estou pronto a desistir, pensando que cheguei ao fim, escute e cante. A tua mão me sustenta, a mão dele sustenta você, tua voz me orienta. É Ele quem segura você. Dizendo, não temas, meu filho, não temas, não temas, meu filho, não temas. Quando estou pronto a desistir, Agora abra os seus olhos e cante este louvor com a gente. Cante o louvor, cante o louvor. tua mão me sustenta. Isto, afirme isso. Ele está com você, Ele sustenta você. Não temas, É
Ele quem diz a você: não tenha medo. Não temas, meu filho, não temas. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Oh Senhor, muito obrigado, porque desde aquele dia em que a mão de Jesus Cristo foi traspassada naquela cruz, desde aquele dia, Senhor, que a tua mão direita nunca feriu um crente sequer, nunca destruiu, nunca machucou, mas aquela mesma mão continua estendida para me abraçar, para me levantar, para me erguer, para me curar, para me fortalecer. E esta mão agora me coloca nela. Eu estou nas mãos do Senhor, e por isso, Senhor, eu quero experimentar quão bom é o Senhor. E a tua palavra diz que o amor lança fora todo medo. E eu quero te dizer, Senhor, que eu vou me entregar nos teus braços, me colocar nos teus braços e declarar todos os dias que eu não tenho que ter medo, porque tu és o Senhor que está comigo. Tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Tu estás comigo, tu estás comigo, tu estás comigo, tu estás comigo. E eu quero andar de cabeça erguida de hoje em diante, porque eu sei que tu estás comigo. Eu quero declarar que eu não tenho medo. Eu quero ouvir a tua voz, Senhor, dizendo: eu te levanto, eu te ajudo, eu te fortaleço, meu filho, não temas, não temas, não temas. eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Eu te levanto, levanto.